Olá, amigo internauta, então novamente aqui é o Fred João no programa Tocando Oculto com meu amigo Orlando de Freitas Júnior. E hoje, como eu falei no programa anterior, que a gente ia fazer um tema que você já estava curioso em querer saber, esse tema hoje é um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre o tarô astronômico e as realidades do planeta nos dias de hoje, né, que tem a ver com os acontecimentos, com as histórias. O Orlando separou pra gente um conteúdo bem interessante, né, Orlando? Que vai falar ao decorrer do programa sobre várias características. Então, hoje trouxe também um histórico sobre as datas, né, Orlando? Sim, na verdade, assim, Fred, o que acontece? Tarô astronômico. Eu nunca parei, desde que eu fiz o curso de tarô com o Ademar, nunca parei. Bem lembrado, porque o Ademar Ramos foi um professor, né, tanto meu quanto dele, na Eubiose no final dos anos 90. E o Ademar, ele se estendeu bastante nesses estudos, então hoje ele palestra sobre todos os tipos de tarô, né? Sim. Então, tarô menor, tarô maior, o tarô mitológico, enfim, você se aprofundou bastante no assunto, né? Isso, que a partir dali eu não parei, como o Ademar falava. Ele falou, já estuda há mais de 20 anos e você nunca para. E lógico que você tem algumas fontes seguras, que nem no caso, que você já postou alguns áudios do Ademar. Sim, você tem lá Oswald Wirth, você tem algumas coisas escritas do Papos, inclusive. Né? Também. Muito bom que o Papos ali, ele vai fundo, porque era um ocultista. Você também tem o Eliphas Levi, também que tem nesse sentido. O que acontece? Eu estava lendo o livro do Papos e lá tem uma parte que ele fala do tarô astronômico e também com base no arqueômetro. Que é uma coisa muito difícil, ainda não consegui pegar essa parte. Eu tenho amigos meus que estão começando a fazer algumas pesquisas disso. É muito difícil, mas um dia a gente chega lá. De repente a gente faz um programa sobre o arqueômetro. Tá. E o que acontece? Você tem umas relações para você entender isso. Então o que acontece? Eu estava olhando assim os números, porque geralmente você pega um número, uma milhar do ano, você soma e te dá um arcano, de 1 a 22. Tá. E aí eu olhei assim, outro dia olhando pro número, né, pra milhar, e aí veio na minha cabeça, puxa vida, se eu separar em dezenas, tem essa parte, você tem 2 arcanos. Foi justamente quando eu me deparei isso daí também no livro do Papos, né, do Tarô dos Boêmios, que é o livro dele, e lá ele está falando dessa parte, separando exatamente por dezenas. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a pegar o sentido da coisa, comecei a fazer os seus cálculos. Os meus cálculos e as informações e aonde vem para poder, digamos assim, nesses anos que a gente está, desde 2013. Só que antes disso, para você ter uma ideia, a gente tem que posicionar o seguinte. No mundo quanto mundo, você tem aquele sentido que todo mundo conhece, que é de Deus, né, que vamos colocar do nome de Brahma. Tá. E você tem Parabram, que é além de, ou Ein Sof, que é na Cabala, o Ein Sof, que é além de. Então aí você tem aquela parte onde você entra até em sentido de substância. Que você deve lembrar de escutar o Ademar falando em substância, que era coisa louca. Eu não consigo repetir do jeito que ele repete, mas só para o pessoal ter uma ideia do que é o que ele falava pra gente. Ele falava isso tudo direto. Tá. É algo que pode ser qualquer coisa, que ao mesmo tempo pode ser nada. É tudo que existe manifestado e nada que existe manifestado. É todo vazio cósmico universal e todo preenchimento universal, sem ser nem o vazio e nem o preenchimento. Conversa de louco. Né? E ainda tem uma parte assim. A substância anterior à própria manifestação que se transforma. Manifestação que desaparece por si mesma no final da evolução. A substância anterior à própria manifestação que se transforma. Manifestação que desaparece por si mesma no final da evolução. Então, assim, essa loucura de algo sem existir, existindo. Esse é o conceito de Deus, né? Que conceito de substância, tudo que ele falava muito. Então você tem um conceito de substância, uma coisa louca. Então você está nisso. Ou seja, quando você começa a entrar em Deus, que aí você tem Pai, Mãe, Filho, Pai, Espírito Santo e Filho, Osíris, Horus, sempre as trindades. Quando você fala em trindade, você está treinando esse conceito. Todas as religiões trabalham essa trindade, né? Trabalham com a trindade. Então quando você tem essa trindade, você começa a ter um sentido. E aí dentro disso, que imagina um círculo com um ovo no meio. Você já lembra o quê? Do óvulo fecundado da mulher. Então quando você tem um círculo e tem aquele ponto, você tem impossibilidade, pode acontecer tudo. Então pode, a partir dali você tem a criação. Onde muita gente tem que tomar cuidado com pensamentos
Porque a partir do momento que você cria, então você cria o pensamento. Lembra que eu falo, a gente foi lá em substância, lá em cima, trouxe para cá, na substância, tudo possibilidade de vir a ser. Uhum. Quando você já tem um ponto, aquele é o germe da possibilidade já se manifestando. Aí aquele ponto ele faz o que? Ele se estende. Dentro de um círculo você tem a parte de cima e a parte de baixo. Aí entra o quê? Polaridade. É a partir do segundo trono, né? Isso. Vamos falar, nem vou falar de tronos para não confundir a cabeça do pessoal. Porque mas tem assim, gente que tá ouvindo a gente que não tem esse conceito teosófico mais aprofundado. Então, assim, quando a gente está falando do círculo, aí eles vão começar a entender. O círculo, você põe um ponto, a partir desse ponto você tem aquilo que se amplia, manifestado, de polaridade. Ah, nesse ponto que você vai entrar muito das leis herméticas. Se você estuda leis herméticas, que leis herméticas não basta você ler o Cabalion, a conhecer as leis herméticas e falar assim, eu entendo tudo de hermetismo. Não, você tem que pôr a prática. Então, a partir do momento que você tem essa extensão, tem a polaridade, você está entrando com as leis herméticas aqui. Tá. Então, pai, a mãe, o ponto que se estende, e o filho. O que é o filho? O filho é aquele risco no meio, onde você vai ter um risco com um quadrado no meio, com 4 pontinhos, né? Aí isso lembra o quê? Isso te lembra os temperamentos humanos, que você tem 12 temperamentos, ou seja, você tem 4 tipos de temperamentos com 3 em cada lado, dá o quê? 12. Você tem os signos, quantos signos temos? 12. Então você entra nessa parte do filho dessa parte. Então nesse ponto que é a coisa manifestada aqui. Na verdade, eu acho que até que o nosso tempo é dividido em quaternário, não é? Sim. De 4 em 4 horas para as coisas acontecerem, não é? Você tem assim, você tem as 4 estações do ano, você tem os 12 signos do zodíaco, você também tem os 36 decanatos nesses 4. Então, que são múltiplos de 4, né? Isso Sim, quer dizer. Tá. múltiplos de 4, que aí você tem são 3 decanatos, mas no final das contas você tem os 36 decanatos por causa de múltiplos de 3, desculpa, porque é 12, 3 vezes 12, 36. Cada 36, signo né, compõe uma parte. E aí você entra toda naquela correspondência, que é o que a gente não vai entrar hoje, de tipos de personalidade. Pessoa do primeiro decanato, eu e meu irmão somos do mesmo signo, mas de decanatos diferentes. Isso muda completamente a relação da pessoa, né? Muda. Se você é do primeiro, você ainda tem influência do outro signo que veio com o terceiro anterior. Como somos de câncer, ele teria, digamos, uma influência de gêmeos. E assim por diante. O meu é puro porque eu sou do segundo decanato. Mas você tem a turma do terceiro decanato. Você tem essas informações. Entendi, tá. De repente você pode até fazer um programa com a Paloma falando dessa parte aí. Que a legal, Paloma né? é uma coisa interessante. Dependendo até do horário, dá uma confusão. O seu tem aquela confusão que o Carvalho te fez o mapa de um jeito. Que deu leão, no final fez deu virgem. Então tem essas coisas. Então é umas informações que a gente não vai entrar. Mas assim, para você ver. E isso, no final das contas, você chega sempre nesse quaternário, você chega nos naipes também. E você chega num ponto assim, você tem o quê? Você tem também a última carta do tarô, quer dizer, dependendo do tarô, mas como, vamos lá, o mundo. O mundo você tem o quê? Que está até aqui, que aí até depois o Fred vai mostrar para vocês. Pô, mais perto da câmera se ele quiser, você tem o mundo. Ou colocar na imagem, Fred, aí depois eu faço faz. a imagem no GC para eles também. Mas assim, você tem 4 cantos, mineral, vegetal, animal e hominal. Mas você tem 4, você tem os 4 naipes, tudo. Então o que acontece? Você começou naquela história de divisão. Você está vendo onde está? Na Terra. Essa divisão. Então o que acontece? A partir disso daí, que a gente está situando, fez o que? Viemos de lá, trazendo para situar aqui. E tudo se materializa aqui, na Terra, nesse quaternário. Então está materializado lá. Então você pega a milhar, e o que eu fiz? Eu peguei a milhar e comecei a fazer isso daí. Porque outra coisa também, em hermetismo, como cadeias e ciclos, tudo se repete. O que o ser humano não entende até hoje. Uma coisa se repete, então tudo é cíclico. Tudo se repete mesmo, de tempos em tempos, né? Tempos em tempos, e às vezes vai. Digamos assim, vamos situar aí que para o pessoal ter uma ideia, Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu quando o pessoal foi invadir a Rússia lá, que teve o problema na primeira, acho que foi na primeira? Não, Waterloo, peraí.
que teve com a invasão na Rússia, ou seja, você tenta invadir a Rússia, não lembro quem foi direito, me desculpem até, mas falhou agora, deu branco. Teve uma primeira invasão, que teve uma guerra que o pessoal foi invadir a Rússia, dançou, congelou. Segunda Guerra Mundial, Hitler fez a mesma coisa. E dançou também. Tanto que a gente tem aquele programa com o professor Walter falando da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Teve o problema. Então aquilo se repete. E toda vez que no mundo você tem uma coisa relacionada à torre, você tem uma mudança. Você teve a Torre de Babel, mudança no mundo, queda da Bastilha, que também tinha uma torre, e você também tinha o quê? O World Trade Center em 2001. Toda vez que você tem uma torre envolvida, você tem mudança na humanidade. É bom a gente colocar isso para o internauta, porque às vezes a gente ouve o pessoal falar umas bobagens na televisão. Sim. Com respeito ao tarô, né? Que aí com o passar das suas explicações você vai deixando o pessoal mais inteirado dos reais simbolismos, né? Porque essa parte, o que acontece? Quando a pessoa fala isso, então quando você tem uma torre, quando aconteceu do World Trade Center, aquilo foi um arcano vivo que aconteceu. Para todo mundo ver. Agora todo mundo fala, mas e os outros? Os outros que na época você não tinha televisão, você não tinha mídia, não tinha nada. E hoje ainda está muito mais rápido, por quê? Porque todo mundo tem um celular na mão. Hoje a rede social espalha para o mundo inteiro. Exatamente, coisa, né? Naquela época não tinha rede social. Então você não vai ver. Agora, se você notar, então o ser humano tem que notar que tudo é cíclico, peste, tudo. E já alguns programas que você já viu, você cansou de colocar. Então tem algumas coisas que acontecem. E mesmo a Ademar falando, que a gente já viu muito programa, você está num fim de ciclo. Isso todo mundo que está em escola de iniciação, mesmo que é um pouco mais inteirado, sabe. Que isso é um fim de ciclo. Que se entrelaçam, o velho com o novo, Sim. Até que totalmente ele se desfaça e o novo assuma toda a condição dele. Né? De um ciclo você tem outro, a gente está dentro da Kali Yuga. E dentro dessa Kali Yuga de 432 mil anos... Nossa, tem a Pachuchu, hein? Você tem outros ciclos dentro dela. Então você tem a Kali Yuga dentro da Kali Yuga. Então nós estamos dentro de uma Kali Yuga que já veio para a Idade do Ouro. Então por isso que está tudo tão assim exacerbado, está um problema. Então você vê a loucura que está acontecendo. Aí não vamos nem entrar em questão, mas teve Mariana, teve um monte de coisa, teve no porto do Guarujá, aquela poluição. Então muita coisa daqui vai para o mundo. Já teve um vulcão agora lá no Japão. Então o pessoal tem que entender que assim, tudo é polar. Lembra que sai da parte da polaridade? Então você tem coisas boas e coisas ruins. Só que logicamente, para poder vender, o que a mídia faz em si? Coloca tudo que é ruim que vai vender mais. É preferível algo que vai fazer um escândalo do que colocar algo bom. Enxerga então, você de informação das trevas. Né? Exato. O pessoal acaba ficando. Mas se algo aconteceu de ruim, você pode ter certeza que vai ter algo de bom. Da polaridade, porque a polaridade faz você tem que ter algo de bom e algo de ruim, que é o equilíbrio. A gente até falando, eu falei com a Silvana a respeito disso, eu já comentei contigo que a gente teve históricos de outros países no começo do século passado que tiveram problemas grandes de saúde, né? De guerras e tal. E aquilo, o que aconteceu? Fortaleceu os países que hoje são primeiro mundo para que hoje eles já tenham superado essa questão. E a gente, como não teve nenhum problema de grandes catástrofes ou grandes incidentes a nível de saúde no Brasil, então a gente está passando por um mau bocado agora em saber como é que vai se fazer isso, como é que nós vamos tratar, como é que nós vamos mexer com tudo isso. Então, quando é a primeira marinha de primeira viagem, a gente se sente assim mesmo, meio perdido no contexto, né? Então a gente está aprendendo aos trancos e barrancos a ser um pouco maior, a crescer um pouco mais, né? Então é o que você falou, é o bem e o mal. A gente, através do mal que está acontecendo no planeta, né, exatamente no Brasil, que a gente está falando agora que eles estão aqui, a gente está aprendendo a lidar um pouco melhor com toda essa história e ver para onde vai caminhar, porque na verdade Sim. As coisas estão só começando. Só começando. E aí vamos ver lá assim, que nem 2013. 2013, vamos separar as dezenas, que isso é para o pessoal dar uma olhada e começar a entender um pouco a lógica. Separando 2013, você tem duas dezenas. Você tem a dezena 20, que quem que é 20? 20 na carta do tarô é o julgamento. Julgamento que se refere a um planeta que é Saturno. Então quem entende astrologia, quem acompanha o Schultz, quando o Schultz faz as palestras dele, que vê, o pessoal fala de Saturno, quem tem Saturno no signo, sabe muito bem, os capricornianos sabem que é isso, é aquela coisa de julgamento e cobrança de si mesmo. Então olha que interessante. Quando teve o descobrimento do Brasil, você tinha lá, foi no ano de 1500.
Você tem também 2 arcanos, né? Você tem o arcano 15, que é a luz, que todo mundo é o diabo, que é a confrontação, mas é tudo que o ser humano pode ser de bom e de ruim, exatamente junto ali naquele ponto. E você teve os descobrimentos. Aí você tem o século XIX, que começa aquela história de você ter descobrimentos de algumas coisas da tecnologia, a vapor. Aí já entra no século XX, que teve aquele início, aquele boom. Né? Foi o grande boom. Porque isso já estava atrasado. Era para ter acontecido na Idade Média. Na Idade Média era para você estar andando de avião, para você ter carro, ter tudo, gente, na Idade Média. Mas como teve um probleminha lá, Idade das Trevas, veio para o século XX, estava atrasado, então teve aquele boom. De uma vez aconteceu tudo, carro, toda a tecnologia que a gente tem hoje. Você vê que coisa louca, né? Mesmo estando no século XX, o ser humano ainda é tão atrasado psicologicamente, né? Mentalmente, psicomentalmente, que nem diz o Carvalho, né? Que a gente ainda está conseguindo mal e mal andar, né? Com todas essas informações, aos trancos e barrancos ainda, né? Ainda. Porque a gente vê de um lado grandes acontecimentos na ciência, transformando a tecnologia que a gente conhece hoje em vapor, praticamente. Porque o que vai vir pela frente é coisa excepcional que a gente não consegue nem imaginar direito, porque a gente está só no beabá da história. E por outro lado também, a gente vê a grande imbecilidade humana tomando conta do planeta em vários aspectos, né? Seja no tratar com o outro, no lado social, seja na criação da cultura. A gente fala em cultura, as pessoas correm atrás, eu já vi passou até na internet, essa coisa de ficar correndo um atrás do outro com o rabo pelado, né? Todo mundo pelado correndo atrás do outro, enfiando o dedo no rabo do outro, achando que isso é cultura. A gente fica indignado em saber para onde está indo a nossa capacidade de discernimento do que é realmente cultura, né? Enfim, se a gente for falar aqui, a gente vai acabar indo para um outro programa, mas só para ilustrar a disparidade, né? Mesmo no século XX, a gente veio atrasado com tudo isso e ainda hoje a gente não está preparado para assumir como tem que se assumir essa questão. Né? É que nem um expurgo nesse finalzinho, então tudo vai aparecer, aí tem um lado bom. Todo esse expurgo é pra gente ver assim, então o que está acontecendo? Você está vendo tudo o que está acontecendo e daqui a pouco você vai falar, não, isso daqui eu não quero mais. As crianças que estão vindo agora, elas já vão falar não. Elas não querem, elas não aceitam, elas não falam, elas já começam a não aceitar aquilo que a gente aceitou, elas vão fazer os porquês. Porque todo mundo porque antigamente era porque é assim. Né? O principal das coisas é você amar a Deus sobre todas as coisas, não temer a Deus. Esquece essa história de temer, você não deve temer. Quem teme não se aproxima. Quem teme não se aproxima. E aí o que acontece? Você separando essas dezenas, então vamos lá, 2013, então você tem 13, que tem, o que é o 13? O 13 é a morte, que no tarô muitas vezes é o contrário, morte é vida. Né? É a mãe, é terra. Então você tem o que? O julgamento, aí se você for a grosso modo de primeira, julgamento, terra. Olha que legal. Em 2013, julgamento, terra. Aí vamos destrinchar um pouco. Se você somar 2013, você vai ter o que? 5. De 2013 você vai ter um 5. Quem é o 5? O 5 é o arcano 5, que é a parte espiritual. Julgamento, terra, espiritual. Se você for. Mas você também pode colocar como Saturno. Que é só o 20, né? 20, né? Saturno, desculpa, não dá 5 não, dá 6. 2013 vai dar 6. Mas como? 3, é 4. Não, você 4 soma, é 2, tá certo. 3 com 1 dá 4 e mais 2 é 6. Comemos bola. Que é touro. Então vamos lá. E touro o que é? O enamorado. Amor. Mas vamos lá. Saturno, você pode ler também assim. Saturno é a mãe de touro. Ou o julgamento da terra com seus caminhos. Porque tem a carta. Aí vai depender da interpretação. Porque essa carta, os namorados, o que ela é? Ela significa caminho. Que é a carta de número 6. Que você tem 2 pessoas, né? 2 mulheres e um jovem no meio. Então, e embaixo dele tem 2 caminhos. Ele vai seguir os 2 caminhos. E o enamorado é o amoroso. Então ali você tem uma informação. Você tem 2 caminhos. Então você vê. Saturno, você pode colocar o julgamento da terra dos caminhos. Julgamento dos caminhos da terra. Olha que bonito. Em 2013. Aí você entra com 2014. Que aí você tem o arcano 20. Logicamente o arcano 20 desse julgamento vai se repetir até o final, até virar 21, né? Sim. Mas ele vai sempre se repetir. Então, ou seja, essa época, quando entrou do ano 2000 para cá,
vocês podem notar tudo julgamento. Do ano de 2000 para cá, tudo julgamento. Então, interessante aquela coisa né, da gente ter visto que de 2000 não passará, né, naquela história. Na verdade é julgamento um julgamento que começa a partir daí, então. A partir daí você começa a ver, a partir de 1989, quando cai o Muro de Berlim, que também já mudou tudo, você perdeu toda aquela noção de política. Hoje em dia você vê muito a pessoa brigar assim, fulano é de direita, fulano é de esquerda, de centro-direita, centro... Não tem mais nada. Se você notar, você vê uma China comunista capitalista, que loucura. Ué, ela é comunista, ela é capitalista. Aí você vê um país capitalista que fala que é socialista, um socialista que fala que não é, e no tal. Não precisa ir muito longe, no nosso Brasil mesmo. A gente vê as pessoas brigando, né, com relação a cadê a nossa oposição para lutar contra o governo? Não existe oposição, porque é tudo uma coisa só. Se transformou tudo numa coisa só, ineficiente. O que vai acontecer é que aqueles que estão vindo não vai aceitar. Só que os adultos têm que entender assim, para de ficar defendendo. As pessoas estão defendendo um sistema político falido. Né? Então você não defende. O que você tem que fazer é criar algo novo, que até o Carlos Torres fala, e muita gente fala, compartilhamento. A gente começa a prestar nisso, atenção nisso. É interessante mesmo. Compartilhamento. Em compartilhamento é uma coisa nova. Você vai ver que vai começar. Vai ter que ter uma mudança. Vai ter uma mudança econômica, tudo, porque o jeito que está aí não dá mais. Não dá mais. Você não pode nem exagerar. Você, pela lei da polaridade, você pode ganhar o que quiser. Com a polaridade, você para ter dinheiro de um lado, você tem que ter um não dinheiro do outro. Vamos colocar uma forma simples. Então você fala, você não pode tirar isso. Porque tudo é polar. Tudo é polar. Vai desmontar a evolução, se fizer. Mas você pode fazer o quê? Você pode aproximar esses lados. Então você não pode ter a riqueza se não tiver a miséria. Só que vamos colocar, se você aproximar isso, digamos o cara que tem a riqueza com a empresa dele. Então ele ganha fortunas com a empresa. Só que ele paga menos de um salário mínimo ou trabalho escravo. O que ele tem que fazer? Presta atenção. Puxa vida, então eu vou estreitar isso, eu não vou deixar o cara na miséria sem nada. Digamos que a miséria do cara seja ele ter uma casa, com carro, comida e tratar bem da família. No sentido que eu estou falando de miséria nesse sentido. Então o que ele fez? Ele aproximou isso, porque sempre vai ter que ter esse lado, sempre vai ter que ter o cara que tem empresa. É impossível você tentar criar algo que não seja, ainda mais na época atual, de consciência nossa, criar algo, digamos assim, dizendo assim, uma coisa muito utópica. Você não tem como, porque você tem a polaridade, você vai ter que ter os dois lados. Então, se você aproximar isso, todo mundo vai viver bem. Então, fazer essa aproximação de tudo. Tá? Então, a partir do ano 2000, começou esse julgamento. Então, você vai ver 2001, olha, aí vamos lá, 2001. O que aconteceu justamente em 2001? Queda das torres, né? Queda das torres. Olha aí, logo que iniciou 2000 de julgamento. É um simbolismo ferrado esse. Em 2001, você teve o quê? A queda das torres. Né? Que mexeu exatamente com o coração financeiro. Mexeu com o coração financeiro, que até o ano 2000 estava tudo muito bem, a partir dali começou a cair realmente. Por N motivos que a gente não vai entrar agora. Mas até o professor Walter também falou na parte, assistam o programa que vocês vão ver da Segunda Guerra, o que levou à Segunda Guerra. Então começou a partir dali. Aí você teve 2001, a queda das torres. Né? Nós vamos chegar lá para frente. Então vamos lá, 2000. Então você vem o julgamento. Aí você tem 2014. 2014 você tem o julgamento novamente e a temperança. Que todo mundo vê a interpretação da maioria das vezes, a pessoa quando vê temperança, olha para você numa carta e fala, equilíbrio, você tem que ter equilíbrio, acha que temperança é pasmaceira. E calma, não, a temperança é equilíbrio. Se bateu de um lado errado, tem que ter a compensação. Olha a polaridade. Então, se aconteceu algo, se você for em 2001, das duas torres, na Loteria Federal, depois da terça, foi na quarta-feira, você teve o número 16666. 16 é um arcano, 666 é outra história, né? 666 é o número do Sol. Do Sol? Do Sol. Tanto pode ser o número 666, pode ser o número do Sol e do não Sol. E que as pessoas acreditam do outro lado que é o número da besta também. Sim, mas o número da besta, isso é um cálculo, que é assim, é uma hierarquia, 1000 anjos, você tira um, fica 999. Esse anjo cai,
com um terço. 333. Se você tirar 333, se você subtrai de 999, fica 666. Então, do Sol. Quando ele vem para a Terra é polar, ele vem com 333. Se polariza em macho e fêmea, dá o quê? De 1 sai 2. Então você tem 666. Então é o número do Sol e o número da besta. Que besta? O homem. Na época, quase como um animal. Então é um pouco da simbologia explicada. Simbologia. Então, quando você vai analisar esse número, especialmente na nossa Loteria Federal, que é sagrada, que tem uma referência de número, todo mundo pode se basear, justamente ali. Então, como aconteceu? Aconteceu uma coisa fatídica, que foi a queda das duas torres, morreu gente. Então, o 16 veio num sentido negativo, porque o tarô é polar. Então, cada carta tem um sentido negativo e um positivo. Então ali o 16 veio como sentido negativo. 16666. 14 dias depois, olha que o equilíbrio. 14 dias depois, você tem a carta que vem no primeiro prêmio, o número 9666. Que 9 é o eremita. Outra coisa que todo mundo faz errado, quando vê o eremita, fala que é um sentido negativo. E não é um sentido, todas são polares. Então ali, como o 16 veio no sentido negativo... É um cara, até uma simbologia até de alguém muito sábio, não é? Sim, porque ali você tem o adepto. O adepto com os poderes do adepto, que você cheguei ao adeptos, aí você tem Cristo. Você tem Cristo, você tem Moisés, você tem Davi, você tem Salomão. Olha quem eu estou falando. Olha a estirpe. Olha a estirpe, que mexe com os elementais. Por isso, outra coisa, pessoal, cuidado quando você muitas vezes fala invocação de um elemental, invocação disso, tal. Cuidado. Bem lembrado, pessoal. Quem mexe com o elemental é só um anjo. Você não mexe, então não peça nada. Você não pede nada para elemental. Ele cumpre o que um anjo manda para ele. Ninguém tem condições de fazer isso. Muita gente pode olhar e falar que eu estou falando besteira e que eu consigo fazer. Sim, faça. Você tem também nesse lado polar e o negativo. Se manifestar na sua casa, aparecer um terço, aparecer uma Bíblia, uma parte positiva, mas também pode aparecer uma pedra, pode aparecer coisa quebrando, tal. Não mexa. Você não tem condições de fazer. Quem mexia com isso? Jesus, Davi, Moisés, né? Todo mundo lembra o que aconteceu ainda, inclusive 10 Mandamentos, acabou de passar uma novela, você tem uma ideia. E agora o filme no cinema também. Não é. Então você quer saber lá, então ali você está mexendo com seres que têm essa condição. Então o adepto é isso. Então você teve um sentido negativo e você teve um sentido positivo. Caiu as duas torres, mas você pode ter certeza que quando teve o adepto, aconteceu coisa boa. Alguém descobriu alguma coisa, alguém descobriu uma cura, alguém descobriu alguma coisa, só que não foi divulgado, só que não foi falado. De repente o cara descobriu e ainda está em andamento de alguma tecnologia nova, alguma coisa foi descoberta. Então as coisas boas. Não se fixa em só ruim porque é fácil de ter, né? Mas tem um lado bom. Então você vê que teve ali isso daí, 14 dias depois. Olha aí, vamos lá para 2014. O equilíbrio. Então você pode colocar como que? E aí você somando que você tem o carro muitas vezes que é o vencedor. Você tem as esfinges, né? Então você pode pôr assim, é o julgamento de um equilíbrio, ou seja, o julgamento do vencedor, ou o equilíbrio do vencedor. Só que aí você entra o quê? Vamos lá, em 2014 a gente teve o que aqui no Brasil? As eleições. Você tinha que escolher. Então agora a gente tem que ver assim, será que a escolha foi bem feita? Eu não sei. O tempo que vai dizer. Então, ou seja, você entra um ano de 2014 que você teve escolha. Eu estou falando também no geral e no pessoal. O que você escolheu para a sua vida em 2014? Você teve 2013, que teve um lance de caminho, apontou para 2014, que você teve uma escolha sua pessoal. Pois é. Nesse ponto. O que você escolheu em 2014? Você olha para você agora mesmo e fala assim, o que eu escolhi em 2014? Foi algo bom? Não foi? Chega 2015... Espera aí, que você já vai falar já. Fiquem com a gente então, pessoal, que a gente vai continuar com esse papo daqui a pouquinho. Bom, amigos, então de volta aqui com o Orlando de Freitas, hoje trazendo então o tarô
astrológico, né? Astronômico, que você pode também dar dentro do astrológico, que a gente está falando também. Exatamente. Agora a gente então vai para 2015. Isso. Como a gente já viu de 2014, agora a gente está em 2015. Aí você tem 2015. 2015, aí você fala assim, de repente a turma, ao pé da letra, julgamento do diabo. Não, o diabo também é luz. Você tem os dois lados. E é também o que é? É o destino. Na verdade, o que é ali? Você tem o destino. Então você tem o julgamento do destino, ou você fala assim, e ainda tem a justiça. Então, o julgamento da justiça é a lei, a libertação do caso. Então, só para entender, 2015. 2015, você tem o 20, que é o Saturno, que é o diabo, né, que você falou. 20 é o julgamento, que é o planeta Saturno. 15, quem você tem o 15 ali? Você tem o 15, que é o diabo na carta do tarô, que é ao mesmo tempo que a luz. Então você tem o sol e coagula. Você tem a transformação, você tem o destino do ser humano, você tem ali tudo que o ser humano tem de bom e de ruim, digamos, tudo que o ser humano tem de sol e coagula. E ali essa carta também representa uma coisa, o homem imagina e a mulher realiza. Por isso que aí todo mundo tem que entender o que acontece. Olha que bonito o casal, olha uma parte bonita aí. O homem imagina e a mulher realiza. Aí, lógico, nada muda. O homem não pode realizar, gente. O homem não pode ter um filho, o homem não pode gerar um filho, a mulher gera um filho. A mulher. Por isso que nessa carta tem até um dado interessante, que o que você vê nessa carta? Qual parte que você vê mais bonita? Você vê a parte feminina. Ou seja, foi o que foi melhor trabalhado, a parte feminina, a parte bonita, porque embaixo ainda tem pés de bode, a cabeça de bode, mas aí você vê o que é a parte feminina. Então a mulher realiza isso, a mulher é bonita, o homem tem que defender a mulher. Não tem nada melhor do que a mulher, gente. Verdade. A mulher, ela é mais evoluída que o homem. Nesse sentido, não é uma questão, não é nada de feminismo, não é nada. Você vê uma questão disso que é. Se você pega pelo comportamento social, você vê como está tudo deteriorado, né? Que a mulher, ela se entrega vulgarmente e ela acha que ela precisa chamar essa atenção, quando na verdade ela tem uma essência maravilhosa que por si só já brilha sozinha. Sim. Então, quer dizer, se você vê, ela brilha sozinha literalmente, porque ela traz consigo, quando está grávida, inclusive, a própria luz, né? Sim, a do luz, nascimento, do crescimento. Então o homem entra contribuindo com o esperma, ele dá o impulso inicial, mas quem dá a casa, a alimentação, quem concebe a personalidade, inclusive emocional e tudo, é a mulher. Tanto que nesse ponto você vê, lembra quando no início nós falamos de substância? Ou aquela coisa de ser sem ser e tal, é ela que vai dar esse ponto, do germe, ela que vai gerar. Ela que vai colocar essa força. A energia feminina é absurda. Por isso que uma mulher grávida, muitas vezes tem até o pessoal falar, mulher grávida, você põe a mão na barriga da mulher grávida dá sorte. Cara, a energia que ela está gerando ali, energia de criação. Energia dupla, né? Porque tem a dela e de quem mais está com ela. Exato. E ela tem a energia da criação. Olha que bonito. Aquilo que Deus fez em criação, a mulher está repetindo. Então você tem esse arcano que também tem essa parte feminina. Então ele é a luz também. Então o que acontece? Você está fazendo o quê? Um julgamento do destino. Lembra que em 2014, quando a gente falou em 14, você teve sua escolha. Aí 2015 é o resumo disso. Dessa escolha que você tem. Então você tem a justiça, você tem a compreensão, você tem a luz desse ponto. Aí em 2015, se eles prestarem atenção, o que aconteceu em 2015? Olha no mundo o que aconteceu. Você pode ver que teve atentados, olha aí. Em 2015, vários acontecimentos, inclusive no Brasil, no final do ano, a gente teve o problema de Mariana, né? Que foi o maior Mariana. Problema ecológico, né? Até então, no Brasil. Até então, aí você vê um problema que aconteceu, tal. Olha aí os lados, você tem os dois lados. Tem coisas boas que aconteceram. Aconteceu de revelar um monte de coisa de corrupção, tem um lado bom. Sim. Tem o lado ruim que a pessoa fez, mas tem o lado bom que revelou. Que então, agora começou a aparecer, né? Aparecer, doa quem doer. Tem uma visão muito bacana que eu adoto, eu acho que tem a ver, porque, como a gente fala, tudo é polar. Mas quando você entra numa caverna, por exemplo, você não sabe quantos morcegos tem lá, não sabe quantas baratas ou que bichos venenosos tem dentro de uma caverna, né, por exemplo. Agora, se você joga a luz para você entrar nesse local, o que acontece com o redor? Fica alvoroçado, né? Sim. As coisas começam a se movimentar porque ficam desesperados dentro daquele corpo novo que é o corpo da luz que está sendo jogado dentro da caverna. Então eu acho que é mais ou menos uma análise do que a gente está vendo no Brasil. Quer dizer, até então tudo foi tão escondido, tão denso, tudo tão escuro, que o que acontecia ninguém via. Quando começou a se jogar luz no Brasil, nesse sentido, né,
começou a aparecer as coisas de verdade. A gente começou a ver que realmente o quanto se faz de falcatrua, quanto se rouba, quanto não se faz. E, inclusive, não só, né, nessa parte política, mas na parte, inclusive, estrutural brasileira. Sim. Né? E não só no Brasil, como fora do mundo, todo mundo vê. E não vem todo mundo falar assim que tá ótimo. Porque se você pegar alguém, quem tem contato com pessoas lá fora, pergunta como está a situação. Não está fácil. A gente está falando sobre o Brasil, mas se você for falar lá fora, você tem toda aquela parte do problema da Síria, onde teve a migração em massa para a Europa. Né? Então, você vê que nunca se viu tanta gente migrando como na Segunda Guerra Mundial. Isso voltou a ficar um pouco parecido, porque a migração foi intensa. Então, você viu que as pessoas acabaram abraçando uma causa, né, que era inesperada. Então, foi tudo em 2015. Tudo em 2015. Aí você está vendo que aquela coisa... É lei que está acontecendo. De escolhas que você vem desde 2013, aí você tem 2014, 2015 você está vendo essa parte do destino que está se mudando tudo. Inclusive o destino realmente foi muito bem colocado nesse nosso exemplo, porque a gente acabou de falar sobre a Síria, né? Que houve a grande migração, e é realmente uma mudança total, de tudo. É uma mudança total. A história inteira foi... E você vê que vai combinar, assim, lembra que eu falei que essa parte econômica tem que mudar? Sim. É a visão econômica que tem que mudar, é o jeito que tem que mudar, é a interferência que muitas vezes um país acha que tem que ter no outro, peraí. E é o compromisso que cada um que está ouvindo a gente aqui também tem que ter consigo próprio e com o outro, porque aí vai cobrar sim, de quem nos deve sim, porque essa coisa de a gente ficar amortecendo e deixando para lá, vai se tornando cada vez mais insustentável, né? Até que a coisa se prolifere, como se proliferou até então, né? Mas que faz parte de cada um da gente mexer a nossa parte, fazer a nossa história. Sim, e ver e analisar o que foi. Então, no 2015 foi um ano de você analisar tudo. Você fazer o julgamento de você mesmo, o julgamento da lei, do seu destino, o que estava acontecendo. Você compreender o que estava acontecendo em 2015. Porque você teve a época de escolher esse 2014, sabe, o equilíbrio, o que você vai escolher, qual lado. Você escolheu um jeito de viver, um jeito, e está acontecendo. Agora, aí, o que acontece? A gente entra em 2016. Né? Aqui em 2016 tem uma coisa muito interessante, pessoal. Só que antes de entrar em 2016, existe uma coisa que é chamada, que você tem cadeias e ciclos. Tá? Eu não lembro muito bem qual foi palestra que o Ademar fala disso. Mas se vocês reverem no Tocando Oculto, que o Fred postou, em uma delas você sempre vai pegar nessa parte. Mas vamos lá, em cadeia e ciclo, só para o pessoal situar. Você tem toda aquela coisa de cadeia e ciclo de evolução do ser humano. Então você começa com o Sol, você tem Sol... é Saturno, Sol, desculpe, é Saturno, Sol, Lua, Saturno, Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio e Júpiter. Então você tem a escala dos planetas da questão de evolução de cosmogênese. Tá? Então vamos lá. Em cosmogênese, quando vocês acham que o Ademar tem um programa com Tocando Oculto, que você postou de cosmogênese. Aí ele vai mais detalhadamente. Mas o que é 1 lá vai ser igual a 7. 2 igual a 3. 1 igual a 7, 2 igual a 3. Aí no caso... 1 igual a 6. 1 igual a 7, 2 igual a 6, 3 igual a 5, e aí você tem 4. E por que o 4 fica sozinho? Você tem 4, porque é Terra. Aí o 4 igual a 8. Mas da onde que você tira essa numerologia? Essa parte é de cosmogênese, que você tem de então você tem toda a parte da parte de cosmogênese, porque aí para entrar a gente entra muita coisa. Um estudo teosófico da cosmogênese para chegar nesse resultado. Tá. Então o que acontece? Você tem 4, que é onde a gente está agora na Terra, que foi o máximo, a gente veio de forma fluídica, veio vindo mineral, vegetal, animal, e o máximo de densificação que é na Terra. Agora começa o caminho inverso. Entendi, mas só para fazer um parênteses rapidinho aí, o quarto também tem a ver com o trabalho do nosso quarto chakra, né, que nós estamos trabalhando atualmente, não é? Na verdade a gente está trabalhando todos os chakras, a gente sempre vai trabalhando os chakras em tudo. Mas o quarto aqui é que é, digamos, em terra, que é o mais denso. É o mais denso, nós estamos trabalhando, inclusive porque o quarto também é o número da Terra, né, que você acabou de falar. Sim, é o número da Terra, que você tem 13. Toda uma questão de 4 em escala. Quer dizer, todo mostra que é 4. Vamos colocar em densificação, é o máximo que a gente chegou. Agora a gente faz o caminho de volta.
Tá. A gente, digamos assim, você saiu do... Vamos falar que você saiu do pai, saiu da essência, e aquilo vem vindo, vem solidificando, vem até aqui embaixo o máximo, e agora você sobe. Não tem aquela história do fundo do poço? Uhum. Então você vai lá no fundo e você começa a subir. Mas será que chegamos no final já? No fundo do poço já? Não, digamos assim, né? Estamos lá, estamos chegando. Estamos chegando, mas assim, em termos vamos colocar em De termos densidade, físicos, né? densidade, nós chegamos no máximo. Uhum. A gente já começou a subir, que o máximo dos máximos foi na Atlântida. Ah, é. Que culminou, inclusive, com o afundamento dela. Aqui o que sobrou foi a última ilha de Poseidones, porque a Atlântida, na verdade, era o globo todo. Uhum. Mas o que acontece? Você tem resquícios de seres humanos daquela época, que você tem o índio, você tem o chinês, e você tem o oriental, mas você tem o índio, e você tem o chinês, no seu caso, que eles usam muita coisa assim, o inca, né, o povo, né? Então o que acontece? Você tem uma acidificação. Tanto que o índio ele tem uma resistência física maior do que a nossa. Se eu der uma facada, você, Fred, jogar no meio do mato e fizer a mesma coisa com o índio, você morre primeiro. Uhum. Só que ele não é resistente a nossas doenças. Aí ele vai antes. Mas assim, o máximo. Então você não queira fazer a mesma coisa que o índio faz. Uhum. Se você for ver aquela coisa, às vezes, o tipo de cura do índio, ou rituais de passagem da criança para a maturidade, você vai fazer o índiozinho, o curumim vai fazer aquilo e vai ficar de boa. No dia seguinte ele está em pé, você vai para o hospital. Porque você não vai aguentar, porque a sua densidade já é diferente. Então a gente já começou a subir, mesmo na Terra, começou a subir essa densidade. Nossa tendência também é diminuir a questão de água também. Que vai começar a ficar mais fluídico e vai diminuir a questão de água. Onde tem água tem vida, então por isso que a gente tem muito problema com doença. Também tem nesse ponto. Então a gente vai começar a subir nessa escala. Então nesse ponto, lembrando, 1 igual a 7, 2 igual a 6, 3 igual a 5 e o 4 que é igual a 8. Né? 4 que é igual a 8. E aí o que acontece? Aí é um oitavo sistema, tudo. Então a gente está em 2016. Eu tenho julgamento e 16, quem que é 16? 16 é Capricórnio. No tarô. Que justamente Capricórnio no tarô, quem rege Capricórnio é Saturno. Que já é 20, já é desde que começou. Olha que interessante. Então você tem o quê? Você tem aqui o arcano 20, que é o julgamento, é Saturno. Você tem Capricórnio, que ele tem o quê? É justamente o planeta que vai tomar conta dele, que rege ele, é Saturno. Você tem Saturno 2 vezes. Porque isso, se você divide 20, né, 2016, divide o 20 de um lado e 16 de outro. Do outro. E aí vamos somar. Você somando 20 e 16... 9. O ermitão de novo. O ermitão de novo. Aí você vem um outro ponto. Quem que é o ermitão? O ermitão é o arcano 9, que é o adepto, que é o signo de Leão. E que significa? Que é o signo de Leão? É o eremita. Quem é que rege o signo de Leão? Sol. O Sol. Você está terminando, nós estamos terminando agora um ciclo de 35 anos do Sol. E esse ano é a regência de quem? O ermitão, a gente vai deixar para o nosso internauta agora conhecer um pouco na tela aí. O que é o ermitão? E você tem o que nesse ano? Você também tem em 2016 a regência do Sol. Nossa. Você termina um ciclo de 35 e está no Sol. Aí vamos lá. 2016, para quem não sabe, o arcano 16, que é a torre. E do lado da torre, quem manda o raio para quebrar os paradigmas, digamos, do negócio, é o Sol. Olha que coincidência. Você tem em 2016, você tem o Saturno, que é o arcano 20, julgamento, Saturno. Sim. Você tem Capricórnio, que é o arcano 16 que está aqui. Que quem rege ele, o planetário dele, é Saturno. Que se você jogar para um arcano, eu somar o 2 mais o 1, o 2 mais o 0 mais o 1 mais o 6 vai dar 9. Vai dar 9, que é o eremita. Que é o eremita. E o que ele é? Ele é Leão, regido pelo Sol. Pô, peraí. Esse ano é 2 vezes Sol também, né? Você tem 2 vezes o julgamento
digamos, entre aspas, né? Você tem 2 vezes Saturno e você tem 2 vezes o Sol. Tá, isso em outras palavras. O que acontece nisso daqui? Então você tem 2016. Então Saturno Saturno é o julgamento e a casa de Deus. É onde a humanidade está mais forte. Onde Deus é mais forte é na humanidade. Que Deus se representa aqui na humanidade. Lá em cima, quando Deus quer se manifestar, ele se manifesta na humanidade, é verdade. Se você quer mudar algo, você tem que estar dentro da humanidade, dentro da polaridade. Então essa é uma boa dica até para a gente falar para o nosso internauta. Que você quiser fazer alguma prece, alguma oração, você faça a alguma divindade aqui já encarnada, né? No caso assim, Jesus, como muitas vezes você vai ver o evangélico falando Jesus, só Jesus salva, por quê? Porque ele estava manifestado. Só Jesus salva. Só Buda salva. Só Jesus, só Krishna. A parte manifestada. Que é a essência, pessoal, aí que vai também. A essência mesma, não tem diferença. Tá? Deus lá em cima, no espiritual. No espiritual você tem 2 lados, o positivo e o negativo. As trevas e a luz. As trevas e a luz. Então, lá você tem um modelo de trevas e um modelo de luz. Lá em cima, Deus não vai te fazer a mudança. Ele vai fazer a mudança manifestada aqui. Essa é a dádiva, gente. É isso que todo mundo tem que entender. Você tem o livre-arbítrio. Você tem a dádiva, que é a vida. Por isso que é errado você tirar a sua própria vida. É errado você tirar a vida dos outros. E tirar a própria vida não significa simplesmente você só se assassinar, né? Se matar, se suicidar. Mas aos poucos, o que você faz no dia a dia também... Você também tira a sua vida. Tira a sua vida. E aí dos outros que você influencia. Então a vida é bonita. Então nesse caso aqui, você já vê aqui, olha a coisa, Deus está ali. Então é uma rebeldia. O que é? É prudência, é proteção. Então esse ano aqui, você tem os 2. Então vamos ficar de olho. Então assim, nesse ano você tem a oportunidade de tudo. Porque Capricórnio, você tem um detalhe. Você tem a cornucópia, que é que nem o chifre da cabra. A cornucópia é dinheiro. Então você tem na casa aqui os capricornianos aqui, se o capricorniano tiver mal das pernas em grana, muda o seu pensamento, porque você não é. O capricorniano, geralmente, o capricorniano tem dinheiro, mas por mais que seja, ele nunca fica sem. Eu e você, no nosso signo, o que pode acontecer? A gente pode pegar um estado ruim, você ficar sem dinheiro. Um capricorniano nunca ele sempre vai ter uma fonte de renda, por incrível que pareça. Ele é mais velho do zodíaco, não é mais velho? Porque é diretamente de Saturno, e ele se cobra muito, o capricorniano se cobra muito. Então o que acontece? Esse ano é um ano de cobrança de tudo que aconteceu antes. Então você tem 2016, você tem a cobrança disso daí. Então você tem o julgamento 2 vezes. Então você pode ler assim, você pode ser julgamento o julgamento da casa de Deus ou o julgamento da humanidade. Né? O julgamento da humanidade com o Sol. Do adepto. O julgamento da humanidade também num padrão. Qual o padrão que seria esse? Esse é o padrão da nova era. O padrão da nova era. Padrão de adepto. Então, o julgamento da humanidade do padrão do adepto. O quanto de adepto todo mundo tem? Nossa, isso é muito... O quanto que tem, lógico, que a gente não vai comparar, mas digamos num nível mais humano, que o adepto já extrapolou isso. Isso, então, até então, o que você mostrou até então, 2016 parece ser o mais... um dos mais duro. É duro como 2020 também vai ser, mas 2016 vai ser duro. Você tem a oportunidade de você escolher. Você pode também ser muito bem esse ano de 2016, mas também você pode tomar a lambada por ter feito errado e feito as escolhas erradas. Mas você está ciente disso que você também pode mudar. Então você faz o quê? Você coloca qual foco? Que não adianta você falar assim, muitas vezes a pessoa fala assim, você coloca foco no bem. Vamos colocar foco no bem. Uma coisa que é legal você falando sobre isso é ressaltar, porque o bem e o mal também é relativo para quem ouve. Porque Sim. Às vezes a pessoa quer fazer um trabalho, né, uma macumba, sei lá, pensando em atrair o amado ou deixar a outra, porque para ela é um bem isso. Sim. Só que na verdade isso a gente chama de magia negra, né? Porque existem 2 magias, a branca e a negra. Quando a branca você faz alguma coisa em pró à humanidade. Quando você faz alguma coisa em pró benefício próprio, aí qualquer coisa que você faça nesse sentido, aí a gente chama de magia negra. E até pensamentos, até você desejar mal para alguém, você está fazendo magia negra, gente. Porque o ser humano... Não existe meio termo nisso. Não existe meio termo. E o ser humano ele confunde muito, ele esquece muito de uma coisa. Qual que é o processo de criação? Voltando lá naquela parte de substância, em potencial de todo ser, você coloca um germe,
Dentro, uma ideia, você sai do mental, você vem para o astral, sentidos, sentimentos e emoções, você coloca vitalidade e materializa. Como o ser humano ele não materializa, ele acha que aquilo não acontece. Que o pensamento dele desejar mal para alguém não vai acontecer, não vai pegar. Por quê? Porque ele não materializou. Só que aí é que o pessoal se engana. Por que que muita gente, você pode ver, prestem atenção muitas vezes, quando às vezes, em poucas vezes, algumas vezes no programa do Silvio Santos, ele fala alguma coisa. Presta atenção como ele faz. Prestem atenção de forma que ele fala. Se pegarem depoimentos deles, acho que tem até de final de ano. Escuta, vê como é que ele fala. O que exatamente ele... Porque ele assim, ele faz um sentido, ele nunca tem um sentido negativo, ele já vai no sentido de materializar. Ele fala, isso é bom, você já pode notar que ele olha e fala, não, fulano é bom. E ele não erra, ele tem um toque. Como é o caso do Boni. O Boni, a Rede Globo é hoje o que é por causa do Boni. O Boni olhava aquilo, o que ele fazia? Ele já criava, gente, é um poder de criar. Então você pega alguma coisa, aquela ideia, e coloca sentidos, sentimentos, emoções. Por que às vezes a pessoa fala assim, aquelas crenças, se eu for sair hoje, toda vez que eu penso em sair, chove. Toda vez que... O que acontece? Você se afina com a natureza e vai escolher justamente um dia que vai chover. Exatamente, Então se você se afinar, como muitas vezes a gente brinca de falar, muitas vezes para quem é de peixes e de sagitário, boca santa. Né? Então se você tem uma mãe de peixes que ela fala pra você, leva a blusa que vai esfriar, você fala, boca, que às vezes a mulher, mas aí a turma não se dá conta que só leva pro lado negativo. Então quem tem, faz o lado positivo. Então você cria tudo, a partir do momento que você está pensando, você está criando, você tem o potencial de criar. Então você tem que criar o seu caminho. Esse ano tal, mas não, desde que não dá, isso é uma parte, já vai de PNL, desde que não crie conflito na tua cabeça. Se você coloca aquelas frases que a turma faz de efeito, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, não, você não vai evoluir. Você não vai criar nunca nada. Porque você sabe, você fala eu sou rico, aí você olha para fora, você não tem carro, você está devendo banco, devendo isso, conflito. Se você mudar uma frase e colocar, a partir de hoje, a cada dia que passa, eu vou ganhando mais, eu vou enriquecendo, eu vou ficando mais inteligente, eu vou tendo oportunidades de ganhar dinheiro, oportunidades de tudo, oportunidade de encontrar uma moeda no chão, oportunidade de fazer um jogo numa loteria e ganhar um dinheiro, oportunidade do meu patrão reconhecer meus... Você vai criando mentalmente uma coisa e vai surgindo que oportunidades. Correspondência, lei da correspondência, do hermetismo. Se você procura coisa boa, vai vir. Se você procura prosperidade, por correspondência você vai ter prosperidade. Se você procura só coisa ruim, por correspondência você vai ter coisa ruim. Então esse ano 2016, para se ter ideia disso, da coisa boa, você tem, vamos lá para o lado negativo. Qual que é o lado negativo? Vamos lá. Lembra que eu falei que 1 igual a 7? Eu tenho, não vou, nessa vez eu deixo a dezena 20, que é ela que está mandando, porque ela repete em todo ano. E só vou para a dezena qual? 16. Dá 7. 1 mais 6, 7. Vamos para 2001. 2001 você tem o arcano 20 e o arcano qual? 01. 01. O início de todas as coisas. O arcano 1 é o início de todas as coisas. Não é? Então 1 igual a 7. Lembra que eu falei 1 igual a 7? 2001. Porque 7 é começo de também. Começa o outro ciclo, né? Na frente, né? E em 2001 você teve o quê? A queda das torres. 2016 o que temos? Novamente esse arcano. Então você acredita que de alguma forma vai ter alguma queda de torre? Não, eu não digo queda de torre não vai ter de novo, porque não tem torre. Mas eu digo assim, em simbologia, o que você pode? Coisas mudança da humanidade. Só que aí quem vai escolher é a humanidade, pessoal. É esse o ponto. Vai ter alguma coisa da humanidade. Vai depender do quê? Do livre-arbítrio de cada um em desejar coisa boa. Então, se todo mundo fixar em algo bom, você pode ter uma grande mudança do lado bom. Então, como é que seria o ideal se a gente fosse criar um mantra para a humanidade poder pensar e refletir sobre?
Ó, um mantra, uma coisa que você pode criar nesse sentido é pensar, e todo mundo fala pensar em coisa boa, foi aquilo que eu falei, desde que não tenha conflito. Você acreditar, você pode criar assim, que a lei seja justa, você pode falar que a lei seja justa, a lei de Deus, seja a lei de Deus manifestada na Terra, seja justa e ajude a humanidade a crescer. Então tudo que vai ser para a humanidade crescer. Então vai ser uma coisa legal. E aí entra aquela coisa que faz da magia, né? Porque aí entra uma magia branca. Sim, é uma magia branca que você está desejando que seja bom. Então se você imaginar que esse ano que tudo se resolva, que tudo vai acontecer, não ir para o lado muito negativo, é o que vai acontecer. É importante que a gente mencione dessa forma para o internauta descobrir e realmente poder perceber, né, as diferenças. Poder perceber as diferenças. E aí a gente entra muito numa questão o seguinte. Vamos entrar, né? Em 16, aí você tem, se você for para o Apocalipse, você tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então vamos lá. Então depende muito da humanidade. Se a humanidade não tomar linha em matéria de consciência, que eu digo, tá errado, vamos acertar o que tá errado. Que nem lá você tem os refugiados. Vamos ajudar. Só que vamos ajudar da seguinte forma. Não vamos também só dar acolhida. Você tem que ver o porquê que ele saiu de lá. Qual foi o motivo? Ah, na Síria tal. Então aí pega todo mundo, a ONU pega e fala, vamos parar com isso. Qual que é o problema? Vamos colocar assim, se fosse o caso. É isso que eu estou falando. Vamos colocar grosso modo. Vamos lá, ONU, vamos mudar? É a mesma coisa aqui no Brasil. Olha, aconteceu isso, então vamos mudar. Aconteceu corrupção, então você roubou, você fez, está provado, está aqui. Provou, está aprovado, então você vai ter essa pena, você vai ter... Seja quem for. Sim, sem imparcialidade. Sem imparcialidade, seja quem for, porque não existe santos. Isso deveria ser uma constante. Uma constante. Então, se a humanidade exigir isso, então nós estamos falando aqui área partidária, pessoal. A gente está falando assim de uma forma que a humanidade exigir que seja feita a lei justa, o que é a justiça. Então vai ser feito. Se todo mundo pensar assim, for feita a justiça, todo mundo for e partir do princípio, também não adianta o cara achar ruim do político e ir lá e roubar. Fazer a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa, então é errado o cara roubar, o cara fazer as coisas, então é errado querer levar vantagem em tudo. Eu vou ter oportunidade, então é errado o cara fazer isso. Então se ele fizer isso, vai ter. Agora, se não, vamos lá, olha o que já está acontecendo. Você tem o problema do Zika, do bendito Zika vírus. O que aconteceu com o Zika vírus? O Zika vírus se tornou uma praga mundial do nada, como também a dengue, já estava no Brasil, da dengue. Aí você tem o Zika vírus, porque já estão desconfiados que pode causar microcefalia em alguns casos. Você pode ter também a síndrome, que eu já ouvi hoje, de Guillain-Barré. Que essa síndrome, o que significa? Essa síndrome ela causa um desordem no sistema imunológico que acaba se atacando e vai atacar o sistema nervoso. Então aí tem que dar uma olhada. Uma outra história nova também no pedaço. Uma outra história nova. Todo mundo pode ser também por beijo, né? Pode acontecer de ser pela saliva e tal. O ato sexual já falaram que pega que também. Pode ser, pode. Aí, então assim a gente vai. O que você tem que fazer? Tomar cuidado. A gente não está afirmando, porque não tem nenhum médico aqui, o que a gente está falando, o que a gente está escutando. Então você pode tomar o quê? Cuidado. Porque os médicos vão falar, gente, é muito novo, você não tem o Zika, você não teve, é uma coisa nova que surgiu do nada, e aí você tem uma informação, o que é isso? Isso pode ser uma peste, como gripe suína, como tal. Então o ser humano está vendo, está acontecendo alguma coisa errada. Então rompeu uma nova barragem agora. Além de Mariana. Além de Mariana, aqui no interior de São Paulo. Teve uma outra barragem. Teve uma outra. Então, o que acontece? Aconteceu de Mariana. O que era para toda a prefeitura, todo o governo do estado, o governo federal fazer? Todos. Espera aí que você já fala, já. Tá. Vamos ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta.